Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo. Estamos em Santa Bárbara do Oeste, a Pérola Açucareira. Hoje, prosseguindo com as nossas reportagens valiosas e importantes, exclusivas para o Portal Terceiro Tempo. Milton, estou ao lado de um grande campeão, ao lado de Ademir Gonçalves, o grande quarto zagueiro do futebol brasileiro que brilhou em todas as equipes que passou. Vamos falar dessa brilhante carreira. Nós temos fotografias, belas imagens, enfim, esse trabalho exclusivo para o Portal Terceiro Tempo, desde aqui a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ademir Gonçalves, meu quarto zagueiro, que prazer em revê-lo. O prazer é todo meu, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado ao Milton por dar uma atenção diferenciada para nós veteranos, né? Que infelizmente eu acho que, exceção feita ao Milton e ao Neto, ninguém mais se importa com os jogadores que já passaram. E eu estou muito satisfeito em poder ser relembrado pela marcante, posso dizer assim, carreira que eu felizmente tive, e só tenho a agradecer a vocês. Tudo começou em Santa Bárbara do Oeste. Ademir José Gonçalves nasceu em 19 de novembro de 1946. Olha que data importante, hein? Dia da Bandeira Nacional, maior símbolo da pátria. Tudo começou bem até no nascimento, né, Ademir? Exatamente. Eu tive a felicidade de nascer nesse dia e, coincidentemente, é o Dia da Bandeira, o nosso símbolo, vamos dizer assim, acho que é o símbolo maior da nossa pátria, né? Exatamente. Aí, já os primeiros passos aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma família humilde, você também, desde cedo, ajudando o pai, ajudando o irmão, ajudando a família, mas sempre também estudando e crescendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, né, Ademir Gonçalves? Na verdade, eu fui um bom aluno, fiz serviço, trabalhei ajudando meu pai. Meu pai era construtor, construía residências. E o nome dele? Lázaro Gonçalves. E o irmão? O meu irmão, Ari Gonçalves. Sim. Infelizmente eu perdi meu irmão muito cedo, mas eu já fiz um pouco de tudo na época de jovem. Eu era carroceiro, eu era feirante e... Que beleza! E até que surgiu a oportunidade de pegar a carreira de jogador de futebol, desde menino. Aqui... Você começou no União Agrícola Barbarense, o Leão da 13, já os primeiros passos no futebol, Ademir Gonçalves? Aqui existia um senhor de apelido Legório. Sim. Que todas as pessoas de Santa Bárbara que têm de 50 anos para mais, conheciam o Legório. Ele captava os meninos e levava para jogar nas categorias de base do União. Só que na época não tinha sub-7, sub-9, era infantil e juvenil. Sim, era uma outra nomenclatura, você tem razão. E eu comecei jogando lá no União. Isso foi por volta de anos 60, 61. Aí em 64, o União, que só jogava campeonato amador, ele profissionalizou. Sim. E eu profissionalizei junto. Tá. 3 anos depois, nós tivemos a felicidade de ganhar o primeiro título como time profissional. Foi em que ano, você lembra? Foi em 1967, tá. O mesmo ano que o 15 de Piracicaba ganhou a ascensão na categoria logo acima. Sim. Que era a primeira divisão, que além dessa tinha ainda a divisão especial. Sim. E no ano seguinte eu não cheguei a jogar pela União, porque eu fui transferido para o 15 através das mãos do Nilton Desordi. Grande lateral, né, do São Paulo, da seleção brasileira, o campeão mundial Nilton Desordi, piracicabano. E eu fui para Piracicaba e lá permaneci de início de 68 até final de 72, quando me transferi para o Corinthians. Bom, o 15 sempre vale a gente ressaltar que é o primeiro campeão da lei do acesso. Ele ganhou em 47, não tinha ainda o acesso à divisão especial, ganhou em 48, e aí o presidente, à época, Roberto Gomes Pedrosa, criou a lei do acesso.
E, portanto, o 15 passou a disputar com os grandes. Mas depois o 15 caiu, o Ademir tem razão. Caiu e retornou realmente no campeonato de 67, só que foi realizado no comecinho de 68. Essa memória aí, que o Ademir Gonçalves lembra desse momento, o 15 disputando novamente a divisão especial do futebol de São Paulo. No 15 você jogou com grandes profissionais também, né, Ademir Gonçalves? Não resta dúvida, quando eu cheguei no 15, praticamente permanecia aquele time que tinha conseguido acesso Sim. no ano anterior. Tá. Dentre os destaques havia o Nicanor de Carvalho. Que, sim, de saudosa memória. Saudosa memória. Jair Bala. Como é que chamava? Claudinei. Claudinei, o goleiro. Joaquinzinho. O Hidalgo também. Hidalgo, que hoje reside em... Sim. O Warner estava lá também? O Warner, o Piau. Picolé. Ney, o baixinho de Sorocaba. O Piloto, Prote. E o lateral Zé Carlos também? Zé Carlos também, que veio emprestado do Santos, né? Então poderíamos escalar o 15 daquela época, um grande time do interior de São Paulo, com a camisa zebrada, o Claudinei, Ney, Piloto, Ademir Gonçalves e Zé Carlos, Hidalgo e também o Chicão, Joaquinzinho, né? O Nicanor, Warner, Picolé e Piau, grande Piau também. Um time praticamente imbatível, né, Ademir Gonçalves, da época. Era realmente um time bom, viu? Um time já um tanto veterano, eu era talvez o caçula, mas é um time muito experiente, que a prova ficou com a conquista no ano anterior do título da primeira divisão, né? Nós estamos fazendo essa matéria no dia 6 de setembro de 2019, e há 2 dias atrás, no dia 4 de setembro de 65, foi inaugurado o Barão de Serra Negra. Portanto, o Ademir, ele jogou no estádio municipal Barão de Serra Negra, e você certamente lembra de grandes públicos, realmente o estádio lotado, em partidas memoráveis realizadas de 68 a 72, Ademir. Eu não entendi bem a pergunta. Você certamente pegou o Barão de Serra Negra, praticamente novo. Mas eu cheguei a jogar também, mesmo em 68, quando Sim. eu fui para lá, ainda o 15 jogava algumas partidas. Sim, no Roberto Gomes Pedrosa. Lá na panela pressão. Exatamente. Na panela pressão. E eu já conhecia aquele estádio, por ser de família corintiana, e era corintiano, e era o lugar mais perto de se ver o Corinthians jogar. Então, Sim. constantemente eu ia para Piracicaba assistir jogos do Corinthians, que virava e mexia. E dada a época, quase 20 anos de Paulistão, o 15 já tinha, a essa época, você certamente viu muitos jogos do Corinthians em Piracicaba, como viu de outras grandes equipes também. Eu lembro do tempo de Biguá, Nilo, Fernandes, Cardinale. A Mauri, só que essa época eu era bem garotinho. Sim. Eu ia para ver o jogo só, né? Não fazia parte. Mas conhecia o pequeno Roberto Gomes Pedrosa. Naquele quadrilátero famoso lá de Piracicaba, Rua Governador Pedro Toledo, Rua Regente Feijó, Rua Santo Antônio e Rua Monsenhor Francisco Rosa. Bom, Ademir Gonçalves tem realmente uma passagem extraordinária, está marcado na história do Esporte Clube 1590 de Piracicaba. Afinal de contas, 5 anos jogando pelo 15, com equipes memoráveis, um público fantástico. Você certamente tem grandes lembranças, né, Ademir Gonçalves, do 15 de novembro de Piracicaba, enfrentando os principais clubes de São Paulo e do Brasil à época. Inclusive, eu vou abrir um precedente aqui. Sim. E vou contar para você e para os nossos ouvintes que eu tive uma tarefa na época do 15, e isso aí foi benéfico para mim. Sim. Me ajudou a levar para um clube maior, Sim. no caso o Corinthians, que o nosso treinador era o Gatão. Famoso Gatão. Famoso. E eu era quarto zagueiro do 15. Só que quando jogávamos contra os 4 grandes, Sim. Os 5 grandes, né? Porque a portuguesa na época tinha um time imbatível também. Então, na época, o treinador era o Gatão. Sim. Famoso Gatão. E ele
passava uma tarefa para mim, que era zagueiro, quarto zagueiro, eu passava a jogar de volante, mas era um volante só para marcar um determinado jogador do adversário. E olha só a lista de jogadores. Tá. Corinthians era Rivelino. Rivelino. Palmeiras, Ademir da Guia. São Paulo, Pedro Rocha. Santos, Pelé. E Português era o Ivair, o Príncipe. Precisa falar alguma coisa? Então, era uma tarefa muito difícil, né? Mas isso aí me deu força, né? Mas você jogou com os maiores jogadores também do futebol brasileiro, Ademir. Exatamente. Eu comecei a ser muito observado e por isso que surgiu a oportunidade da transferência para o Corinthians. E você foi bem. Tem uma matéria que a gente pôde acompanhar, que você foi entrevistado por todos. Realmente o Rivelino, ele tentou de tudo, né? Até conversar e ao final da partida ficou até um pouco irritado por não ter desempenhado aquilo que ele pretendia em Piracicaba, já que foi anulado naquela partida pelo grande quarto zagueiro Ademir Gonçalves. Foi isso que ocorreu e despertou também a atenção do Corinthians para o seu ingresso no Timão. Foi isso? E ele inclusive, ele quis negociar comigo durante o jogo, eu nunca me esqueço disso. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, pô, o que é sua, o que é minha. Aí eu respondi para ele, falei, não, o que é minha, o que é sua, eu vou dividir com você, sabe? Ele não gostou muito, ficou bravo, ele era meio ranzinza e eu era pior ainda. Tá. Então ficou um negócio meio... Mas por incrível que pareça, quando eu cheguei no Corinthians, a pessoa que mais me ajudou foi exatamente o Rivelino. E tudo isso está registrado na revista Placar à época. Então, realmente, é realmente uma fala verdadeira, porque a revista Placar, que cobria todos os esportes, e principalmente o futebol brasileiro, paulista, não deixava escapar nada, reporta essa grande tarde do Ademir Gonçalves no jogo 15 Corinthians e anulando praticamente o reizinho do parque, o Rivelino. Aí o sucesso foi tão grande que o supervisor, o Almir de Almeida, acabou levando o Ademir Gonçalves para o Corinthians. Em princípio foi um contrato um pouco curto, mas por 130 mil cruzeiros à época? 110 mil, não sei dizer o valor, a moeda que era. Sim. Eu sei que eu fui por empréstimo durante 3 meses e caso houvesse interesse do Corinthians, eu seria pago em 10 parcelas de 11. Acabei ficando lá no Corinthians os 3 meses, joguei uma partida só, a última partida do Campeonato Brasileiro de 67. Tá. 67? Não, 72. Joguei no Rio, foi a minha estreia contra o América Carioca. Tinha um Timão também à época. E depois o Corinthians confirmou a contratação e eu para lá fui, lá permaneci por 6 anos. 6 anos. Do final do ano de 72 até o final do ano de 78, né, Ademir? 78. 6 anos vestindo a camisa mística da camisa corintiana, realmente por 6 anos. Ademir Gonçalves, sempre um jogador valoroso, um jogador que eu vi jogar, então eu posso testemunhar também esse fato, mas você participou de uma final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, isso ocorreu no ano de 74. O Palmeiras tinha uma seleção nacional do Brasil, o Corinthians também uma outra grande seleção, e aquele jogo ficou marcado realmente que o Corinthians tentava buscar aquele título, já que estava no jejum, mas acabou dando o Palmeiras naquele gol do Ronaldo, já que Leivinha também foi um outro grande jogador, né, professor Ademir Gonçalves? Realmente, o problema aí, quando o pessoal pergunta sobre o título de 77, eu já carregava um fardo muito pesado por ter participado da de 74, Sim. Quando nós perdemos. Mas o Palmeiras tinha um time muito difícil, com Luiz Pereira, Dudu e Ademir. Seria Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Ronaldo. E nós estávamos 20 anos na fila na época, né? E infelizmente perdemos aquele jogo e o gol foi praticamente em cima de mim. A gente se sente culpado, né? O problema de ser zagueiro é esse, né? O atacante, ele aparece fazendo o gol e a gente aparece tomando o gol, infelizmente. Mas a recuperação 3 anos depois,
eu estando presente, para mim valeu a pena. Mas obviamente que o Palmeiras estava muito entrosado, você tentou cortar a bola, mas o Ronaldo estava livre também para pegar o rebote. Exato. Então o erro não é só de um jogador, é da equipe toda, e você está livre de qualquer crítica, Ademir, porque você subiu para o lance, mas o rebote foi de outro jogador que acabou pegando. Eu havia combinado... Você subiu com o Leivinha. Não, eu havia combinado com o Brito, que era o zagueiro... Brito Ruas, da Seleção Nacional do Brasil, tricampeão de 70. Jogamos eu e o Brito. E o Leivinha, você sabe, né, da fama, o Leivinha por cima era quase que insuperável. Então nós combinamos, quando um subisse, o outro se aproximaria para poder pegar uma possível bola prensada, uma coisa desse tipo. Ficar atento, né? Conforme ela foi para o Brito disputar com o Leivinha, eu dei 2 passos, esperando uma bola prensada para pegar a sobra. E o Leivinha, muito inteligente, ao invés de ele cabecear para o gol, ele cabeceou no mesmo sentido que a bola veio e pegou o Ronaldo praticamente sozinho e ele pegou um chute. Então ele não cabeceou para o gol, ele cabeceou buscando o Ronaldo que vinha. Ele cabeceou, porque se ele cabeceia para o gol, o Brito prensava com ele. O Brito foi o primeiro homem do combate aí. Exatamente. Você estava na sobra. Eu estava na sobra. Sim. Só que quando eu dei o passo para tentar pegar uma sobra, ele jogou de volta e ele pegou um chute tão forte, sem a bola cair, que ela ainda tocou na mão do nosso goleiro argentino, o Butice. Sim, grande Butice. E levou a mão dele para dentro do gol e ali decidiu o jogo, né? Fale do público, esse jogo foi no Morumbi, né? Com um público de mais de 100 mil pessoas? Não, esse aí foi acho que 140. Mas foi no estádio Cícero Pompeu Toledo do Morumbi. Foi no Morumbi. Porque as decisões ocorriam lá, né, Ademir? Nós já tínhamos jogado o primeiro jogo no Pacaembu. Foi 1-1. Tá. E depois o jogo decisivo foi no Morumbi. A exemplo do que foi em 77, com a Ponte. Tá. Que foram 3 no Morumbi também. Você chegou a jogar também com o Baldock? Joguei com o Baldock também. O homem de Batatais? Batatais. Acho que é o principal nome, né, da cidade de Batatais no futebol, o grande Baldock. Também foi do Palmeiras e Seleção Brasileira. Fazendeiro lá, né? Dizem, né? Oh, beleza, fico feliz de saber da notícia. Aí, você no Corinthians, fale um pouquinho de jogar no Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o time do povo. 6 anos, não é brincadeira. Pelo que eu sei aqui do almanaque do Corinthians, do Celso Unzete, você jogou 215 jogos com a camisa do Corinthians, Ademir Gonçalves? Foi isso. 215 jogos. Exatamente. É uma vida. Eu tenho esse livro do Celso Unzete e eu joguei 215 jogos. Um abraço ao Celso Unzete também, grande nome do jornalismo brasileiro. E na época, eu na verdade, eu fui para o Corinthians numa das piores épocas, né? Porque... Na época que Rivelino não conseguiu ser campeão. Exatamente. Em 70 e... Sem demérito ao grande Rivelino, que para mim, depois do Pelé, eu acho que ele vem logo em seguida. Em 72, quando eu fui para o Corinthians, era o ano número 17 ou 18, sem título. E o Campeonato Paulista, na época... E era a academia do Palmeiras, a segunda academia, 73, 74. Ele tinha o valor de um campeonato... de uma Libertadores hoje. Eu entendo, Ademir. A valorização do Campeonato Paulista era muito grande. E o Corinthians naquele sofrimento. E eu, para falar a verdade para você, o Edivaldo, quando o Corinthians veio me buscar, eu me recusei a ir. Porque eu como corintiano, o Corinthians atravessava aquela fase, qualquer jogador que jogasse bem contra o Corinthians, eles levavam. Tá. Aí jogava 2 partidas e era mandado embora. Muita pressão. E eu, como corintiano, não queria passar por isso. Mas quis o destino que o senhor Almir de Almeida me levasse para lá, né? E no fim acabei me dando bem, porque demorou um pouco, mas saí de lá campeão, né? Exatamente, saiu campeão, não vamos chegar lá. Você teve uma passagem também por empréstimo no Grande Bugre Campineiro, na cidade de Campinas, o Guarani Futebol Clube, o único campeão brasileiro do interior do Brasil, em 1978. No Guarani você adquiriu experiência também com grandes jogadores, Ademir? Eu fiquei o primeiro semestre de 74, disputamos o Campeonato Brasileiro
E eu vim trocado pelo Washington, um escurinho que era de Bauru, que pela procedência achavam que esse seria o novo Pelé, e no fim não deu nada. E que ano ocorreu isso? 74. 74. E acabamos sendo devolvido, eu para o Corinthians e ele para o Guarani, mas eu tive uma experiência boa jogando com Flamarion, Amaral, grandes nomes, Bezerra, forte série de bons jogadores e que estavam recentemente vindo de uma conquista de um título brasileiro, né? Que foi o de... Aliás, logo depois, sim, logo depois essa mesma equipe conseguiu ganhar o título brasileiro. Aí você retornando para o Corinthians, o Silvio Perillo, que acabou falando, não, Ademir Gonçalves é nosso, tem que voltar para o Corinthians. E deu um título aí de herdeiro da velha raça, o último herdeiro da velha raça. Porque tinha o Idário e o Goiano que passaram pelo Corinthians, aí com a passagem deles, ele escolheu você como a alma do novo timão, trazendo realmente raça, vontade de jogar, precisão e experiência na zaga do Esporte Clube Corinthians Paulista, Ademir Gonçalves. Nós tivemos um período no Corinthians, aquela fase de vaca magra, que acabava o jogo, o Corinthians mais uma derrota ou um resultado negativo, o torcedor ia lá. Mas a torcida ia só crescendo, Ademir? Só crescendo. Mas parece que o sofrimento fazia aumentar, né? O sofrimento da longa fila aumentou a torcida do Corinthians, sabe? Não sei se é o que é isso, mas parece que gosta de sofrer, né? E eu nunca me esqueço... Que hoje quase 35 milhões de torcedores do Corinthians tem. O crescimento desse período foi muito grande também, Ademir Gonçalves. Principalmente nesse período. E no Pacaembu, por exemplo, que tinha um espaço enorme para pôr o... Falam que a casa do Corinthians também, o Pacaembu, né? Lá foi bom para nós. E os jogadores saíram muito pressionados, sabe? Pela fase ruim que atravessava. E eu, felizmente, para mim, o Vladimir, por exemplo, nós tínhamos um estilo de jogo assim, meio mais guerreiro. Nós éramos poupados da pressão da torcida. E outros jogadores eram pressionados. Porque é o que está acontecendo com o Palmeiras hoje, entende? Então é mais ou menos isso aí que eu me via livre, porque ninguém vinha me pressionar. E justamente, não que eu fosse um grande jogador, mas que eu punha a perna, sabe? Você tinha uma precisão muito grande pro lance também, né, Ademir? Parece que tinha o tempo da bola, hein? Eu tinha um tempo espetacular pra bola, né? Que tem que conhecer como é que a redonda vem, né? Eu tinha uma facilidade para antecipar, tinha uma condição física boa. Então, e na época não era como hoje, né? Os treinamentos eram menos sofisticados do que hoje. Um time forte que você jogou no Corinthians, poderia dizer Ado, Zé Maria, Baldock, Ademir e Vladimir, Tião, Rivelino e Vaguinho, Palinha, Geraldão e Romeu? Poderia ser, você jogou muitas vezes junto nessa seleção? Olha, eu tenho dúvida só com o Palinha, se ele já estava nesse período do Baldock. Mas eu joguei, esse praticamente era o time de 74. Sim, porque em 77 eu tenho uma outra equipe, já era... uma outra equipe, exatamente. Já era o Russo, o Basílio. Exatamente. Agora, eu tenho dúvida com o Palinha aqui, mas eu acho que nessa seleção de 74 jogava o Zé Roberto. Sim. O Lance. Exatamente. Então, bem lembrado. Bom, o elenco de profissionais não é composto por apenas 11 jogadores. Não. E sim um elenco de no mínimo aí 27, 28, 30, 35 jogadores. Exatamente. Né? Muito bem. Prosseguindo, focalizando a carreira do vencedor, do grande campeão Ademir Gonçalves, vamos para o ano de 1977. Chegou a hora. Ponte Corinthians, 3 jogos na final. Fale um pouquinho desses 3 jogos, Ademir Gonçalves, por gentileza, exclusivo para o Portal Terceiro Tempo, para o Milton Neves, para o jornalismo brasileiro, esse registro importantíssimo de sua carreira. Na verdade, foi necessário um terceiro jogo, né?
a ideia inicial eram 2 jogos, quem ganhasse uma, empatasse a outra, seria campeão. Sempre no Morumbi? As 3 no Morumbi. Tá. Infelizmente, para nós, né, que depois de ganhar a primeira partida por 1-0, nós perdemos de virada o segundo jogo. Quando, acho que esse é o jogo que tem o recorde público no Morumbi, com quase 150 mil pessoas. Perfeito. Sabe aquele domingo, preparou a festa, tudo, e chegou na hora, tomou de virada, estava ganhando de 1-0, perdeu. Então provocou o terceiro jogo, esse da data de 13 de outubro de 77. E aí nós tivemos a felicidade de ganhar esse terceiro jogo com aquele gol do Basílio, né? Conta para nós, especificamente, especialmente esse terceiro jogo. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, lotado, a massa corintiana com aquela esperança, realmente é chegada a hora, não poderia ser um outro dia, era aquele dia. E Ademir Gonçalves escalado para a quarta zaga do Corinthians, ao lado de Tobias, Zé Maria, Moisés, e Ademir Gonçalves e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Fale especificamente desse jogo importantíssimo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, no Morumbi, diante da Ponte Preta, o derradeiro jogo, o terceiro jogo. Como é que você tem na memória até hoje? Conte particularidades desse jogo. O maior jogo da história do Corinthians, porque já passaram anos e anos, quase 50 anos, e todo mundo fala realmente desse jogo que ficou realmente na memória do futebol brasileiro e mundial, Ademir Gonçalves. Você disse bem, era o dia que tinha que acontecer. Não podia esperar mais, porque principalmente para mim, e para o Vladimir, para o Zé Maria, que já havíamos perdido em 74, a carga ainda era maior. O time da academia do Palmeiras. E aí ia completar 23 anos. 23 anos. Ou a gente ganhava ali, eu não sei o que ia acontecer, né? E foi uma tensão muito grande. Nós tivemos algumas coisas que acabaram sendo positivas, mesmo com muita crítica em cima. O caso da expulsão do Rui Rei com menos de 20 minutos de jogo. O centroavante da Ponte Preta. Então, tudo isso aí foi... Mas mesmo assim, nós só conseguimos fazer o gol da vitória faltando 7 ou 8 minutos para acabar o jogo. E foi uma dureza mesmo assim, com a Ponte com 1 a menos. Mas é uma tensão muito grande e eu não sei como iríamos sair do Morumbi no caso de um resultado adverso, né? Mas felizmente... quis que acontecesse. A torcida não aguentava mais, não teria um outro jogo. Era a hora H, né, Ademir Gonçalves? Não tinha como esperar mais, você entende? Já. O torcedor já não suportava mais, não tinha onde mais recorrer e felizmente aconteceu. Mas poderia ser bem pior, viu? Prosseguindo então, falando do título de 77, Ademir, você certamente lembra do grande adversário. O time da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, nessa grande decisão. O time da Ponte Preta, o grande adversário nos 3 jogos do Corinthians. Fale do último jogo. Olha, a Ponte tinha um time da seleção brasileira também. Inclusive, alguns jogadores chegaram à seleção, caso do miolo de zaga, né? Sim. O Oscar e Polossi. Perfeito. Tinha o Jair Pisani numa lateral e o Dirley numa outra. O tripé de meia cancha era sensacional. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Perfeito. E os 3 atacantes que eram o Lúcio, o Rui Rei e o Tuta, que coincidentemente era marcado pelo seu irmão, Zé Maria. O Zé Maria. Exatamente. Perfeitamente. O goleiro Carlos. Goleiro Carlão. O Carlão. É o Carlos Ganso, que também chegou à seleção brasileira e fez grandes partidas também pela seleção nacional do Brasil. Eu gostaria de brindar o Ademir Gonçalves, brindar o torcedor do Corinthians, brindar o torcedor brasileiro, na voz de Fiore Gilhote, o locutor da torcida brasileira, esse gol do Basílio, dando o título ao Esporte Clube Corinthians, o título de 77. Vamos lá, Fiore, conta para todos nós.
Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou, movimentada a bola. Acabou ficando na boca do gol. Confusão, entrou. Bateu. Valer o título, o gol do grito, o gol do desabafo, o gol que pode fazer explodir a cidade no carnaval sonhado, esperado, programado, preparado pela torcida alvinegra. Houve uma confusão tremenda, torcida brasileira, a bola chegou a bater no poste e voltou, a bola bateu na defesa e voltou, Basílio ali na boca do gol, não perdoou, castigou. Basílio para a história, torcida brasileira. Todo mundo gritando, todo mundo cantando, gente chorando, gente rindo, gente festejando. Os foguetes estão no ar, a fumaça ofusca tudo, mas não ofusca a grande alegria da torcida corintiana. Muito bem, falando com muita satisfação, alegria dentro do jornalismo brasileiro, vamos falar também da passagem extraordinária que Ademir Gonçalves, o nosso quarto zagueiro, o grande quarto zagueiro do futebol do Brasil, teve também no Águia do Vale, o grande Esporte Clube São José, de 79 a 82. Fale também da grande equipe do São José, lá de São José dos Campos, essa metrópole também do Brasil. Em 78, quando eu deixei o Corinthians, eu recebi um convite do São José e eu pensei que segunda divisão, não estava acostumado, mas acabei indo. E para minha felicidade, talvez tenha sido os 4 melhores anos da minha carreira. O presidente era o Pedro Ives na época ou não? Ele era diretor. Diretor. O Pedro Ives era diretor. Marcou época também na história do São José. Inclusive foi ele que foi me buscar junto, eu não sei se você se lembra, o Edivaldo, com o senhor René de Toledo, que trabalhava na Secretaria do Corinthians e muito amigo do Pedro Ives, e ele me indicou. E o Pedro Ives veio, conversou comigo, eu acabei indo. Tá. Jogamos 79 ao campeonato de acesso e perdemos, coincidentemente, para o maior rival, que é o Taubaté, porque lá existe uma rivalidade. Sim. Muito grande. Não era fácil jogar no estádio Joaquim de Moraes Filho e também ali em São José dos Campos, né? E nós éramos já um time bem veterano, com Tio Marino, Ademir Melo, já. Mas o presidente gostava daquele time e manteve no ano de 80. Tá. E de 80 nós passamos assim, com uma certa tranquilidade. Coincidentemente, as finais do ano de 80 aconteceram no Pacaembu. Tá. E União Barbarense Sim. estava no quadrangular. Olha só. Só que era mata-mata. Era União e Catanduvense, São José e um time de São Bernardo que todo ano muda de nome. Eu não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. Aliança? Aliança de São Aliança. Bernardo. E nós ganhamos as duas. E o Catanduvense empatou as duas com a União. Senão eu teria que decidir o título com a União, o que seria uma tarefa muito difícil para mim, né? Sim. Mas, para minha felicidade, a União não chegou à final. E nós acabamos ganhando o título do Catanduvense. E 2 anos depois, mantendo o mesmo time, que já era velho, aí eu resolvi realizar um sonho que eu tinha na minha carreira, de terminar a minha carreira em Santa Bárbara. Mas falando um pouquinho, aquele time tinha o Tônio, Fidelis, Darcy, Ademir Gonçalves e Nelsinho, Ademir Melo, Tata e esquerdinha, Edinho, Tio Marino e Nenê. Exatamente, era esse time aí. Imbatível, um time também bem ajustado. É um time arrumado, experiente. Tanto é que o ano de 80, nós não encontramos tanta dificuldade em chegar à conquista do título. E o título era uma tarefa difícil, né? Sim, sim. Voltando a focalizar aqui a carreira brilhante de Ademir Gonçalves, grande quarto zagueiro, você começou na União
e veio terminar também a carreira no clube do coração, no clube de sua cidade, União Agrícola Barbarense, o famoso União da 13, Ademir Gonçalves. Eu tive a felicidade de poder realizar um sonho, né? Depois de ficar 15 ou 16 anos rodando, né? Piracicaba, Campinas, São Paulo, São José, eu queria jogar o último ano em Santa Bárbara, no time que eu havia começado. E acabei jogando 2 anos. E bem, Ademir, eu pude ver esses jogos que você disputou, ainda realmente com uma perícia muito grande, preciso, jogando um futebol muito bom, Gonçalves, Ademir. Eu brinco com isso, viu, Edivaldo? Que eu digo que eu parei porque estava jogando em Santa Bárbara. Talvez eu não tivesse parado, porque um menino pisa na bola, foi acidente. Mas um coroa pisa na bola, tá na hora de parar, velho, sabe? E aqui em Santa Bárbara eu conheço todo mundo, eu não ia gostar da brincadeira. Então por isso que eu entrei em ano de 84. E aí você acabou encerrando em grande performance ainda, Ademir, no União Agrícola Barbarense Futebol Clube, time conhecido em todo o Brasil, porque a União Agrícola ficou campeão brasileiro da Série C em 2004, além de grandes jogos, também pelo Paulistão, Campeonato Paulista e todos os campeonatos que disputou. Você lembra mais de alguma coisa, Ademir? Não, era um sonho terminar na União, porque afinal de contas, o Edivaldo, eu fui tricampeão nas 3 divisões diferentes do futebol paulista. Eu fui campeão pelo União em 67, depois fui campeão em 77 pelo Corinthians, da principal divisão, e fui campeão da segunda em 80 pelo São José. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter sido campeão pelo menos uma vez em cada uma dessas 3 maiores divisões, né? Maravilha, olha que carreira fantástica do grande quarto zagueiro Ademir Gonçalves, do nosso futebol paulista e brasileiro. Para finalizar essa entrevista, fale um pouquinho da sua família, Ademir Gonçalves, por gentileza. Bom, eu tenho um filho com 42 anos, Sim. Pai de 3 meninos e um outro filho de 39, prestes a se casar. Esse mais novo ainda mora comigo, o mais velho já mora aqui na cidade também. E o nome dos filhos? Gustavo e Bruno. E os netos? Gael, Pietro e Theo. Nenhum está jogando bola? O meu filho mais novo, rapidinho... Começando pelos filhos, O meu filho mais novo, rapidinho, o Bruno, ele teve 4 anos na Itália, na época de 17 anos a 21. Quando ia começar a ganhar dinheiro, começou a arrebentar o joelho. Ele fez 11 cirurgias nos 2 joelhos. Infelizmente ficou impossibilitado de se tornar um atleta, né? Sim. Mas sabia jogar, deixando o pai de lado, era bem melhor. Agora o mais velho já era um centroavantão grandão, é forte, mas dava trombada só. Não era nada de excepcional. O mais novo foi infeliz, poderia ter feito carreira. E os netos? Agora nós estamos apostando nos netos, né? Mas ainda... Qual a idade deles? Tem 13, 8 e 3 meses. Olha só que beleza. Então tudo pode acontecer ainda e vamos dar tempo ao tempo. Quem sabe, né? Algum deles aí possa jogar para deixar o avô contente. O duro que aqui em casa é só cueca, viu? É um filho, um marido, 2 filhos e 3 netos, tudo homem. Olha que beleza. Não nasceu uma menininha, pá. Vai ter a grande esposa, a Beth, né? Exatamente, a minha mulher, a Beth. Estamos casados há 43 anos. E temos uma vida assim, vamos dizer, feliz, né? Tem a família, a gente, todo domingo nós nos reunimos aqui. Beleza. E cada um tem o seu tipo de serviço. Exceção feita a mim, que estou aposentado. E a gente vai vivendo a vida, né, Edivaldo? Exatamente. Com relação a comentarista esportivo, você é comentarista aqui em Santa Bárbara do Oeste, da Rádio Luzes da Ribalta,
Você tem feito os jogos da União, né, Ademir? Eu tenho acompanhado. E já há a União bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Eu, ultimamente, para ser bem sincero, virei um comentarista caseiro. Tá. Eu faço jogo aqui só. Tá. Fora eu não tenho ido. Mas gosto, né? Eu vivi a vida dentro do futebol, né? E o que eu posso fazer no futebol hoje? O mínimo é ser comentarista, né? Se bem que é meio complicado. Para quem jogou na época que eu joguei, Edivaldo, as coisas mudaram muito, né? Você Sim, sabe exatamente. disso, né? Mudou muito. Então, às vezes, fora de série. Às vezes você está comentando e fala, puxa vida, será que eu não estou comentando a década de 60, não? Então tem que dar uma reflexão para poder se enquadrar no futebol de hoje, né? Exatamente. A grande equipe de José Flávio Escavassa. Tem o Edivaldo Silva também, tem o pessoal do plantão. Exatamente. O nome do pessoal. O Léo Carigo. Léo Carigo. Rodrigo Petri. Eliseu Amadeu. Tem um grupo lá aqui. E o nosso grande escritor aqui de Santa Bárbara também, né? O JJ Belani. É o nosso sabe tudo em matéria de esporte, principalmente. Exatamente. A Rádio Luzes no AM 1360 kHz. 360. kHz. Não podemos deixar de falar um pouquinho de Santa Bárbara do Oeste. Essa cidade importante de São Paulo e do Brasil, Ademir. Você gosta demais daqui também, né? Olha, inclusive, eu tive uma passagem muito rápida. Nós nem comentamos sobre isso. No Pinheiros, em Curitiba, no final de 78, quando saí do Corinthians. E eu não conseguia ficar um mês em Curitiba. Era o Pinheiros e o Colorado que originou o seu Paraná Clube? Paraná Clube. Foi uma fusão dos dois. Tá. Tornou-se o Paraná Clube. Você estranhou o frio lá? Eu não peguei época, foi final de ano. Foi assim, a fase final do Campeonato Paranaense. Aliás, me dei muito bem também lá, viu? Uma cidade espetacular. E só não voltei no ano seguinte porque eles entraram em contato comigo e disseram que iam parar o futebol para construir o estádio. Sim. O Pinheirão lá. Então eu acabei não indo. E daí foi para o São José. Falta mais alguma coisa? Falar da sua carreira de grande jogador de futebol, Ademir? Nós esquecemos de alguma coisa ou não? Eu acredito que não, viu? Tem muita coisinha ainda, mas eu acho que de um modo geral foi isso. Nós abordamos o 15, o Corinthians, o Guarani, São José, o Pinheiros. O Pinheiros. Então é mais ou menos isso aí. Foram 21 anos. 21 anos jogando futebol profissionalmente. Profissionalmente. Iniciando e encerrando aqui na minha cidade, na minha terra. Se tivesse que começar, você começaria novamente como jogador de futebol? Muito mais que antes. Porque hoje se ganha, né? Correto. Esse é um detalhe que nós não tocamos. Exatamente. Na época, o futebol de paixão. Hoje, o futebol muitas vezes é negócio apenas. Exatamente. É muito dinheiro no futebol hoje. Exatamente. Ademir Gonçalves, o que representa Milton Neves para o Portal Terceiro Tempo, no Portal Terceiro Tempo, que tem o maior portal de memória viva do futebol brasileiro, para a Rádio Bandeirantes, para a TV Bandeirantes, para o jornalismo brasileiro, o grande Milton Neves, o que representa Milton Neves para você? Ô Milton, um abraço, muito obrigado pela atenção que você dedica a nós veteranos, nós ex-jogadores. Eu queria agradecer de coração o fato de você destinar alguns momentos da sua carreira para nós que somos praticamente esquecidos, né? E agradecer ao nosso amigo Edivaldo também, que é o elo de ligação para levar as notícias da situação que nós vivemos hoje. Muito obrigado, Milton, um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Milton, aí está a importante participação dessa matéria, focalizando a carreira do grande quarto zagueiro do futebol brasileiro, Ademir Gonçalves, direto aqui de Santa Bárbara do Oeste. Por hoje é só, toca essa bola, Milton, e até a próxima.